Você já ouviu falar de Abigail, a mulher que salvou sua família e um rei com sabedoria e coragem? Abigail é uma das figuras mais fascinantes da Bíblia, conhecida por sua inteligência e fé inabalável. Ela enfrentou situações extremas, como a ira de Davi, que poderia ter destruído tudo ao seu redor. Mas, com humildade e palavras certeiras, ela transformou tragédias em vitórias. Hoje vamos explorar sua trajetória, desde sua vida cotidiana até o momento em que ela se tornou protagonista de uma história incrível. Fique comigo até o final para entender como suas escolhas impactaram gerações e como podemos aplicar suas lições hoje. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar nos comentários de onde você está assistindo agora. O casamento infeliz de Abigail. Abigail era casada com Nabal, um homem rico, mas de coração duro e temperamento explosivo. A Bíblia descreve Nabal como alguém duro e malvado, enquanto Abigail era inteligente e de bom porte. Essa diferença gritante fazia do lar de Abigail um lugar tenso e cheio de conflitos. Imagine conviver com alguém que não valoriza nada além de si mesmo. Apesar disso, Abigail mantinha sua fé e postura exemplar. Um dia, esse contraste entre os dois seria decisivo para salvar vidas. Será que você aguentaria viver com alguém assim? Continue assistindo para descobrir como essa situação chegou ao limite. A chegada de Davi e o pedido. Ignorado, Davi, ainda fugitivo de Saul, estava próximo às terras de Nabal e enviou mensageiros pedindo provisões. Sabendo da riqueza de Nabal, Davi esperava ajuda para alimentar seus homens. No entanto, Nabal recusou o pedido de forma arrogante, dizendo: "Quem é Davi? Por que eu deveria dar algo a ele?" Essa resposta foi um insulto direto, especialmente porque Davi havia protegido os pastores de Nabal durante meses. A ira de Davi foi imediata e ele jurou destruir Nabal e todos os seus bens. Como Abigail soube dessa ameaça e o que ela fez para impedir o pior? Vamos explorar isso adiante. A sabedoria de Abigail em ação. Ao saber da decisão de Davi, Abigail agiu rapidamente, sem consultar Nabal. Ela preparou uma grande oferta de alimentos e foi ao encontro de Davi. Com humildade, ela se prostrou diante dele e disse: "Sobre mim seja esta culpa, meu senhor." Sua fala foi estratégica e cheia de sabedoria, lembrando Davi de quem ele realmente era, um ungido por Deus. Abigail não apenas evitou o massacre, mas também profetizou sobre o futuro reinado de Davi. Como ela conseguiu ser tão assertiva em um momento tão delicado? Continue para entender o impacto dessas palavras. A reação de Davi e a transformação de Nabal. Davi ficou impressionado com as palavras de Abigail e decidiu poupar a casa de Nabal. Ele reconheceu que Abigail havia impedido que ele cometesse um grande erro. Quando Abigail voltou para casa, encontrou Nabal em uma festa, completamente alheio ao perigo que havia passado. Ao contar o que aconteceu, Nabal teve um ataque cardíaco e morreu 10 dias depois. Esse desfecho trágico marcou o início de uma nova fase na vida de Abigail. Como ela lidou com a morte de Nabal? E qual foi o próximo capítulo de sua história? Descubra no próximo tópico: o casamento com Davi e o novo propósito. Após a morte de Nabal, Davi enviou mensageiros para pedir Abigail em casamento. Sem hesitar, Abigail aceitou, vendo nessa união uma oportunidade de servir a um homem escolhido por Deus. Agora, ela não era apenas uma mulher sábia, mas também parte da história de um futuro rei de Israel. Sua sabedoria continuou sendo um diferencial, ajudando Davi em momentos difíceis. Como Abigail influenciou as decisões de Davi? E quais foram os desafios dessa nova vida? Continue assistindo para saber mais. Os conflitos no palácio de Davi. A entrada de Abigail no palácio trouxe novos desafios. Davi já tinha outras esposas e a convivência nem sempre era pacífica.
Além disso, as lutas políticas e pessoais de Davi colocavam todos à prova. Abigail precisou usar sua inteligência e diplomacia para manter a paz e apoiar seu marido. Em meio a tantas dificuldades, ela nunca perdeu de vista sua fé em Deus. Como ela conseguiu equilibrar tantos papéis diferentes? E qual foi o legado que ela deixou para as futuras gerações? Vamos explorar isso nos próximos minutos. A lição de humildade de Abigail. Abigail ensinou ao mundo que humildade e sabedoria podem mudar destinos. Embora fosse casada com um homem difícil, ela nunca permitiu que sua postura fosse abalada. Seu exemplo mostra que, mesmo em situações adversas, podemos agir com graça e propósito. A Bíblia ressalta que Abigail foi uma mulher que protegeu Davi de cometer um grande erro. Como podemos aplicar essa lição em nossas vidas modernas e quais outros exemplos bíblicos podemos aprender com ela? Continue para descobrir. O impacto da fé de Abigail. A fé de Abigail não era apenas uma crença, mas uma força motriz em sua vida. Ela confiou em Deus mesmo quando tudo parecia perdido. Quando enfrentou Davi, ela orou para que suas palavras fossem guiadas pelo Espírito Santo. Sua fé não apenas salvou sua família, mas também fortaleceu o relacionamento de Davi com Deus. Como podemos desenvolver uma fé tão forte quanto a dela? E quais versículos da Bíblia sustentam essa ideia? Nos próximos minutos, vamos explorar essas questões profundamente. O legado de Abigail nas Escrituras. Abigail é mencionada na Bíblia como um exemplo de sabedoria e coragem. Seu nome significa "Meu pai é alegria", e sua história reflete exatamente isso. A alegria de servir a Deus com excelência. Ela mostrou que, independentemente das circunstâncias, podemos ser luz no mundo. Como podemos honrar o legado de Abigail hoje? E quais outras mulheres da Bíblia compartilham características semelhantes? Continue assistindo para descobrir mais sobre esses exemplos inspiradores. A importância de tomar decisões certas. As decisões de Abigail salvaram muitas vidas e moldaram o futuro de Israel. Ela nos ensina que, em momentos críticos, devemos agir com sabedoria e confiar em Deus. Sua história é um lembrete de que pequenas escolhas podem ter grandes consequências. Como podemos aplicar essa lição em nossa vida diária? E quais exemplos contemporâneos podemos encontrar? Nos próximos tópicos, vamos explorar essas reflexões e muito mais. A sabedoria como ferramenta de paz. Abigail mostrou que a sabedoria pode ser uma poderosa ferramenta para evitar conflitos. Ela não apenas interveio em um momento crítico, mas também usou palavras estratégicas para acalmar a ira de Davi. Sua abordagem foi cuidadosa, respeitosa e cheia de fé. Ela não tentou justificar as falhas de Nabal, mas assumiu a responsabilidade pelo erro dele. Isso ensina que muitas vezes reconhecer nossos erros ou os de nossa casa é o primeiro passo para a reconciliação. Como podemos usar essa lição para resolver conflitos em nossas vidas? Descubra nos próximos tópicos. O papel da mulher na Bíblia. Abigail é uma das muitas mulheres na Bíblia que desafiaram expectativas e mudaram destinos. Desde Esther até Ruth, essas figuras femininas mostram que Deus usa pessoas comuns para realizar coisas extraordinárias. Abigail, por exemplo, era casada com um homem difícil, mas isso não a impediu de agir com propósito divino. Seu exemplo nos inspira a confiar que, independentemente de nossas circunstâncias, Deus pode nos usar para cumprir seus planos. Quais outras mulheres bíblicas têm histórias semelhantes? Continue assistindo para explorar mais sobre esses exemplos incríveis. A humildade como chave para o sucesso. A humildade de Abigail foi fundamental para seu sucesso ao enfrentar Davi. Ela não se gabou de sua riqueza ou posição, mas se prostrou diante de Davi como uma serva. Essa postura demonstra que,
Para alcançar paz e entendimento, precisamos estar dispostos a abaixar nossas defesas. Sua atitude também reflete o ensinamento bíblico de que quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Como podemos aplicar essa lição em nossas relações pessoais e profissionais? Nos próximos minutos, vamos explorar exemplos práticos dessa sabedoria. O impacto de uma boa comunicação. A forma como Abigail comunicou suas ideias salvou inúmeras vidas. Ela escolheu suas palavras com cuidado, focando na restauração e não na confrontação. Em vez de culpar Davi por sua raiva, ela o lembrou de sua vocação divina e do propósito maior que ele tinha. Essa habilidade de comunicação é algo que todos podemos aprender. Como podemos melhorar nossa maneira de falar com os outros, especialmente em momentos de tensão? Continue assistindo para descobrir dicas práticas baseadas na história de Abigail. A providência divina em ação. A história de Abigail é um exemplo claro da providência divina. Deus usou uma série de eventos aparentemente ruins, desde o casamento infeliz até a recusa de Nabal, para moldar o futuro de Israel. Abigail, mesmo em meio às dificuldades, permaneceu fiel e disponível para ser usada por Deus. Essa narrativa nos lembra que Deus está sempre no controle, mesmo quando as circunstâncias parecem caóticas. Como podemos confiar mais na providência divina em nossas vidas? Vamos explorar isso profundamente nos próximos tópicos. A importância de reconhecer erros. Abigail reconheceu os erros de Nabal e tomou a iniciativa de corrigi-los. Ela não ficou paralisada pela culpa ou medo, mas agiu rapidamente para evitar consequências maiores. Esse exemplo nos ensina que assumir responsabilidade pelos nossos erros, ou os de nossa família, é crucial para a resolução de problemas. Como podemos desenvolver essa coragem em nossas próprias vidas? E quais são os benefícios de admitir nossas falhas? Continue assistindo para entender como essa lição pode transformar nossas relações. O peso da liderança e a sabedoria de Abigail demonstrou qualidades de liderança que muitas vezes passam despercebidas. Ela liderou sua casa com sabedoria, mesmo tendo um marido difícil. Quando a situação exigiu, ela tomou decisões rápidas e eficazes para proteger sua família. Sua história nos ensina que liderança não é sobre posição, mas sobre influência e ações que beneficiam os outros. Como podemos desenvolver essas qualidades em nossas vidas? E quais exemplos modernos podemos encontrar? Nos próximos minutos, vamos explorar essas reflexões. A força do perdão. Apesar das falhas de Nabal, Abigail parece ter perdoado seu marido. Sua reação à morte de Nabal não foi de vingança, mas de aceitação e gratidão por ter sido libertada para uma nova fase de vida. Esse exemplo nos ensina que o perdão é uma chave para a liberdade emocional e espiritual. Como podemos praticar o perdão em nossas próprias vidas, especialmente em situações difíceis? Continue assistindo para descobrir como essa virtude pode transformar nosso coração e nossas relações. O exemplo de fé. Sob pressão. Abigail demonstrou uma fé inabalável, mesmo sob pressão extrema. Quando soube da ameaça de Davi, ela não entrou em pânico, mas orou e agiu com sabedoria. Sua fé não era passiva, mas ativa, movendo-a a tomar decisões alinhadas com a vontade de Deus. Como podemos fortalecer nossa própria fé para enfrentar momentos de crise? E quais versículos bíblicos podem nos ajudar nesse processo? Nos próximos tópicos, vamos explorar essas questões com profundidade. A influência silenciosa de Abigail. Embora Abigail não tenha sido uma figura pública como Davi, sua influência foi profunda e duradoura. Ela não buscava fama ou reconhecimento, mas deixou um legado de sabedoria e fé que continua sendo estudado até hoje.
Sua história nos lembra que nem sempre precisamos estar no centro das atenções para causar impacto. Como podemos exercer influência positiva em nossas esferas, mesmo sem grandes holofotes? Continue assistindo para descobrir como pequenas ações podem gerar grandes mudanças. A relação entre fé e coragem. A fé de Abigail alimentou sua coragem em momentos críticos. Ela não tinha garantias de que Davi aceitaria sua oferta ou pouparia sua família, mas agiu com confiança no plano de Deus. Essa combinação de fé e coragem é algo que todos podemos desenvolver. Como podemos fortalecer nossa fé para enfrentar desafios com mais coragem? E quais exemplos bíblicos nos mostram essa conexão? Nos próximos minutos, vamos explorar essas reflexões profundamente. A importância de agir com urgência. Abigail agiu rapidamente ao perceber o perigo iminente. Ela não esperou até o dia seguinte ou deixou que a situação se agravasse. Ela tomou uma decisão imediata. Essa urgência salvou vidas e mudou o curso da história. Muitas vezes, na vida, hesitamos em agir por medo ou incerteza. Mas Abigail nos ensina que decisões rápidas podem ser cruciais. Como podemos desenvolver essa habilidade de agir com urgência quando necessário? E quais são os riscos de procrastinar em momentos críticos? Continue assistindo para explorar essas reflexões. O peso das palavras certas no momento certo. As palavras de Abigail foram cuidadosamente escolhidas para tocar o coração de Davi. Ela não apenas ofereceu provisões, mas também lembrou Davi de sua vocação divina e do legado que ele estava construindo. Sua fala foi um misto de humildade, sabedoria e profecia. Esse exemplo nos ensina que nossas palavras têm poder. Elas podem ferir ou curar, dividir ou unir. Como podemos usar nossas palavras para impactar positivamente as pessoas ao nosso redor? Nos próximos minutos, vamos explorar dicas práticas para melhorar nossa comunicação. A transformação pessoal de Abigail. A história de Abigail é também uma jornada de transformação pessoal. De uma mulher casada com um homem difícil, ela se tornou uma esposa do futuro rei de Israel. Essa mudança não aconteceu por acaso, mas como resultado de suas escolhas e caráter. Ela demonstrou que, independentemente de nossas circunstâncias iniciais, podemos crescer e alcançar novos patamares. Como podemos aplicar essa lição em nossas próprias vidas? E quais passos podemos dar para promover nossa transformação pessoal? Continue para descobrir a sabedoria de saber quando falar e quando calar. Abigail sabia exatamente quando falar e quando se calar. Ela não confrontou Nabal diretamente, pois sabia que isso seria inútil. Em vez disso, ela aguardou o momento certo para agir, escolhendo seu público com cuidado. Essa habilidade de discernimento é algo que todos podemos aprender. Como podemos desenvolver essa sensibilidade para saber quando falar e quando nos calarmos? E quais exemplos bíblicos nos mostram essa sabedoria? Nos próximos tópicos, vamos explorar essas questões profundamente. A fé em ação na vida cotidiana. A fé de Abigail não era apenas teórica, ela colocou sua fé em prática. Ela orou, preparou uma oferta e enfrentou Davi com confiança. Sua fé era ativa, movendo-a a tomar decisões alinhadas com a vontade de Deus. Esse exemplo nos desafia a perguntar: como estamos vivendo nossa fé no dia a dia? Será que nossas ações refletem aquilo em que dizemos acreditar? Como podemos fortalecer nossa fé para que ela se torne mais prática? Continue assistindo para descobrir o papel da providência divina na história humana. A história de Abigail é um exemplo claro de como Deus trabalha por trás das cenas. Desde o casamento infeliz até o encontro com Davi, cada evento foi usado por Deus para cumprir seus propósitos. Isso nos lembra que mesmo quando as coisas parecem fora de controle, Deus está sempre no comando. Como podemos confiar mais na providência divina em nossas vidas?
E quais são os sinais de que Deus está agindo, mesmo quando não conseguimos ver claramente? Nos próximos minutos, vamos explorar essas reflexões. A importância de estar disponível para Deus. Abigail estava disponível para ser usada por Deus, mesmo em meio a dificuldades. Ela não esperou uma vida perfeita para servir a Deus. Ela serviu com o que tinha nas mãos. Esse exemplo nos desafia a perguntar: estamos disponíveis para Deus hoje? Será que estamos dispostos a agir, mesmo quando as circunstâncias não são ideais? Como podemos nos preparar para ser usados por Deus em qualquer situação? Continue assistindo para entender como essa disponibilidade pode transformar nossas vidas. O legado duradouro de Abigail. O legado de Abigail transcende gerações e continua a inspirar pessoas até hoje. Sua história é um lembrete de que pequenas ações podem ter grandes consequências. Ela não buscava fama ou reconhecimento, mas seu exemplo de fé, sabedoria e coragem continua sendo estudado e admirado. Como podemos deixar um legado semelhante em nossas próprias vidas? E quais passos podemos dar para impactar positivamente as gerações futuras? Nos próximos minutos, vamos explorar essas reflexões profundamente. A lição final para a nossa jornada. Abigail nos ensina que, com fé, sabedoria e coragem, podemos enfrentar qualquer desafio. Sua história é um convite para refletirmos sobre nossas próprias vidas. Como estamos agindo diante das dificuldades? Estamos confiando em Deus e usando nossos talentos para o bem maior? Este vídeo chega ao fim, mas sua jornada está apenas começando. Se você gostou deste conteúdo, inscreva-se no canal e ative as notificações para mais histórias inspiradoras. Deixe nos comentários qual foi a maior lição que você tirou da vida de Abigail. Até a próxima!